está em nós do que aquilo que está no mundo. Bendito é o Senhor que nos ungiu para isso. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Vamos lá, senta aí, vamos começar essa aula importante, fundamental. Tem alguns irmãos novos aqui, irmãos mais chegaram na igreja recentemente. Vai ser uma aula impactante. Para os antigos é só revisão, mas para os novos vai ser impactante. Semana passada estudamos sobre a predestinação e deixamos claro ali naquela lição que a nossa vocação, ela não é uma blindagem. Nós temos que fazer o que com a nossa vocação, irmãos? De eleitos? Confirmar. Amém? Então, ainda não estamos 100% salvos. Você se escandaliza com isso que eu falei agora? Não. Porque a visão calvinista de predestinação totalitária, determinista, diz que o camarada é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí não há necessidade nem de perseverança, porque já está salvo. Mas quando nós confrontamos essa doutrina errada com a Escritura, vemos que nós temos que perseverar até quando, irmãos? Até o fim, é o fim da sua vida ou o fim do tempo, chegar ao primeiro. Ou até a volta de Jesus, ou até os últimos dias da terra. Se não perseverar, a eleição e a graça que estavam sobre a sua vida, você se desviar da fé, o que acontece? Será que Deus dá segunda chance, terceira, quarta, quinta? Vamos ver tudo isso nessa lição de hoje. Lição número 20, a possibilidade de um filho de Deus perder a salvação. Se é possível, é possível. Não é desejável, mas é possível. Vamos avançar aqui, tá aí para mim, por favor. Obrigado, irmão. Como já estudamos na última lição, um filho de Deus chamado pode, por sua livre escolha, confirmar ou não a sua vocação de filho. Lembra do texto de 1 Pedro 1,10? Devemos confirmar nossa vocação e eleição. Falamos muito na semana passada sobre livre escolha, comumente chamado de livre arbítrio, a sua decisão, que Deus não anula. A maravilhosa graça de Deus não é uma blindagem que isenta o chamado da obrigação de ser santo, como é o próprio Deus e o seu Cristo. Sede vós santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Pedro 16. É fato incontestável que Deus é todo-poderoso e quer salvar seus filhos, por ele predestinados a um estado de glória. É o desejo de Deus. Jesus disse que das suas mãos ninguém podia tirar um eleito. João 10, 28. Contudo, é real a possibilidade de um filho rejeitar a graça, cair em iniquidade e por suas más obras ser reprovado sem condições de restauração, por fim, vindo a ser renegado pelo Senhor Jesus. Tudo tem texto, Mateus 10, 33, quando Jesus nega que conhece a pessoa. Já parou para pensar que o Filho de Deus hoje, na plenitude do Santo Espírito, é onisciente, igual ao Pai, completamente onisciente? Seu Santo Espírito percorre toda a terra, ele conhece e sonda corações e mentes. Então Jesus dizer que não conhece alguém é quase uma impossibilidade técnica para ele, que é Deus. É lógico que ele conhece. Ele conhece todos os 8 bilhões de seres humanos. Mas por que ele vai dizer que não conhece? É mais uma desonra do que uma questão de ele não saber quem é a pessoa. O fato da pessoa ter errado, negado a pessoa dele, blasfemado, vai fazer com que Jesus propositalmente diga que não conhece. É muito diferente de não saber quem é. Amém? É um juízo. Então tem muitos textos da Bíblia que mostram que a salvação é consumada no fim da carreira.
e não no começo nem no meio. Nós estamos no meio, ainda não chegamos na reta, ok? Então precisamos levar a nossa carreira até o fim. Vamos ler alguns textos canônicos, Gálatas 5:4. Aí a igreja lê com o pastor, vamos lá? De Cristo nos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Aqui é um contraste entre a lei rigorosa e a graça. Mas é matéria para uma outra lição, tá bom? Mas é possível se desligar de Cristo, está escrito aí. De Cristo vos desligaste. Pessoas que estavam ligadas a Cristo. Segundo aos Coríntios 13:5, vamos lá? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Essa autoanálise. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em nós, se não é que já estáis reprovados. Como é que termina essa sentença aqui? Fazendo a pessoa pensar, o cristão pensar. Examina, você está firme em Cristo? Ou você já está reprovado? Se um cristão não tivesse condição de ser reprovado, não estaria sugerindo isso aqui. Não é isso? Vocês vão ver, na doutrina calvinista principalmente, a afirmativa de que a pessoa não pede salvação de jeito nenhum, que Deus não é fraco para impedir de completar a obra da vida da pessoa. Porém, eles não consideram a pessoa abandonar a fé. Se a pessoa que é, por exemplo, presbiteriana, os presbiterianos são calvinistas, parte dos batistas são calvinistas, se ela abandona a igreja, a fé, eles preferem dizer que aquela pessoa nunca foi convertida, do que admitir que ela era uma eleita e perdeu pela sua própria vontade. Para eles, se a pessoa abandona, ela prova que nunca foi. Não é isso. Eles não admitem a possibilidade de alguém apostatar da fé. E a palavra diz que alguns podem ser reprovados, desligados. Vamos lá, tem muito texto forte hoje. Primeiro vamos amarrar o conceito da Bíblia. A maior parte dos textos de hoje é no Novo Testamento, na graça. Não é na lei não, é na graça. Mas primeiro vamos passar por um texto profético que ensina o coração de Deus para nós. Amém? Um justo pode se desviar e morrer? Deveria ser até uma pergunta ali, né? Estou afirmando, um justo pode se desviar e morrer sem salvação. Conceito: é o último estado do homem e não o início que determinará sua retribuição. Deus sempre espera o arrependimento antes da morte. Caso contrário, as obras ímpias prevalecerão contra o indivíduo no juízo. Vamos entender? Vamos lá, vamos pensar. Se a salvação é dada no começo da carreira, quando você vai a Jesus, se fosse uma caixinha, né? Se fosse um baú cheio de ouro dentro, te dão no começo da fé, você permanece com o baú e nunca perde. Mas acontece que a consumação da salvação não é dada no início da fé. O que você recebe no começo é o Espírito Santo. Mas isso dependerá da sua interação com a graça. Quando é que Deus vai bater o martelo se você está salvo ou não? No começo, no meio ou no fim da fé? Quando é que é verificado, toda a sua trajetória para confirmar que você é filho de Deus? No fim da fé. Já vi muito cristão começar muito bem, vir a Jesus tão empolgado, passar pelo batismo nas águas, pulando, quicando, e depois no meio da jornada vai esfriando, se distancia, às vezes tropeça, cai, morre espiritualmente. Não foi nada decidido no começo, mas ao longo da jornada. Hein, pastor? Aquela expressão aqui em cima, antes da morte. Antes da morte natural. Isso. Algumas pessoas usam isso, por exemplo,
aceitou a Cristo e se converteu. Mas durante anos da sua vida, ele passa fora do Espírito. Aí quando chegar no último suspiro, ufa, o que importa é que antes de morrer, ou seja, antes da morte, ufa, ele foi salvo. Aí eu queria porque o senhor, eu creio. Aí vai ter que depender da avaliação de Deus. Já falei aqui algumas vezes aqui na igreja, que essa conversão no último instante, na hora da morte, com o leito do hospital, ela é dificilmente avaliar nós que ficamos na terra, nós seres humanos. Quem vai avaliar a sinceridade daquela conversão final? Só Deus. E a pessoa não ficará na terra para dar testemunho de conversão genuína, nem obras, nem nada, nem testemunho, nada. Então, se converteu no último minuto antes de morrer. Só Deus pode saber se isso foi verdadeiro ou não. Eu estou falando do caso de um desviado, não daquele que se converte, a exemplo. Então, mas tanto nesse caso como no outro, aquela conversão de último segundo, de último fôlego, só Deus pode saber. O ladrão da cruz foi morto, não fez obras e se salvou. Mas ele deu testemunho de que cria em Cristo e no reino antes de morrer. Ele estava firme na fé. Ele não estava desviado, nem não era convertido. Ele ali tinha fé plena no Cristo. Por isso se salvou, mesmo que não desceu da cruz para viver e fazer obras. Para a pessoa que está moribunda, você sussurra no ouvido dela. Você crê no Senhor Jesus? A pessoa balança a cabeça para o escolinho. Salvou? Isso aí só Deus para analisar, irmãos. Não tem como analisar do ponto de vista de quem fica na terra, se ela realmente se salvou ou não. Como é que você vai avaliar? E se for, por exemplo, algum tipo de caso pecado para a morte, por exemplo, eu conheço casos, né? Por exemplo, a pessoa que era pastor e abandonou o ministério, hoje está numa vida de adultério há anos. Então, a questão nós vamos olhar aqui agora. Vamos ver se ele já não está reprovado, como aquele texto anterior. Vamos começar com esse. Tá, entendi. Está reprovado já em vida, né? Já em vida, antes de morrer na carne. E pode estar reprovado para sempre. Vamos falar sobre isso agora. Tá. Mas vamos começar pontuando esse conceito de Deus aqui. Certo? Como Deus é justo. Eu amo Deus porque Ele é justo. Não é passional, Ele não é tendencioso, Ele é justo. Muito justo. E a justiça de Deus choca algumas pessoas. Porque dá oportunidade para quem é mau, por exemplo. E tira a oportunidade para quem foi a vida toda boa. Mas no final mudou. Percebam que é no final que se decide, não no começo. Ezequiel 18, 20 a 30. Eu editei aqui para ficar menorzinho, mas os textos essenciais estão aqui. Se não der para ler porque está pequenininho aqui na projeção, eu vou ler para que vocês acompanhem. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Agora olha só como é que a coisa pode mudar. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o correto e justo, certamente viverá. Era mau, era perverso, mas mudou antes de morrer. Certamente viverá, não será morto. Verso 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Presta atenção. Tem cristão que não aceita que uma pessoa que matou, estuprou, fez horror, que matou um monte de gente, destruiu um monte de família, depois vai para a cadeia lá e se converte. Deus está dizendo aqui que mesmo que ele tenha sido perverso, se ele se converter de verdade e mudar, ele vai pagar a pena dele diante dos homens, mas diante de Deus, ele é livre. Ele vai ser redimido. Eu sei que é difícil isso. Há umas que vem aqui no meu espírito. No Comando Vermelho tinham vários bandidos perigosos da década de 70 e 80, lembra? Escadinha, o Gordo. Eles eram o chefe do Comando Vermelho. Inclusive, eu trabalhei com um irmão
de Isaías do Morel, que era também da culpa do Comando Vermelho, bandidão. E esse irmão chamava Sandro. Chama Sandro, deve estar vivo. E eu conheci pessoalmente, ele me contou algumas coisas. Então vamos lá. Esses homens foram terríveis. Mas o gordo, Gregório Gordo, ladrão de carne, ele se converteu lá dentro da cadeia. Quando ele saiu da cadeia que pagou a pena dele, todas as pessoas que ele tinha prejudicado se vingaram contra ele. Ele foi assassinado com um monte de tiro. Porque ainda que Deus tenha perdoado, o homem não perdoou. Os vingadores de sangue não perdoaram. Ele pode ter morrido até salvo, mas os que estavam na terra não aceitaram essa conversão dele. Só quem sabe é Deus. Os que estavam na terra não aceitaram, se engoliram, senão, porque ele prejudicou, matou, fez um monte de coisa. Então presta atenção, Deus pode perdoar um perverso, dependendo da conduta dele. Ok? Verso 23. Deus aqui é maravilhoso como Deus fala aqui, ó. É justiça. Isso não tem a ver com piedade, Deus ser passional, é justiça. Verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, do mal? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Eu não quero acabar com o mal porque ele é mau. Se ele mudar, Deus dá uma chance. Verso 24. Agora vem o lado que nós vamos analisar aqui, que é do justo. A lição é sobre se um filho de Deus pode perder a salvação. Agora eu quero do justo. O mal mudou para o bem. E o que é bom pode mudar para o mal? Pode. Continua o livre-arbítrio. Vamos lá. Verso 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso. Tão ímpio quanto o homem mau. E era um justo. Qual era o estado dele anterior? Justo. Fez um monte de justiça. Mas agora está pior que o mal. E está perverso como o mal. Acaso viverá de... Olha agora, lembra comigo, por favor, quem puder, olha. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Isso aqui é muito importante para entender a justiça de Deus. O livro de Hebreus diz: Deus não tem falta de memória para ficar esquecido. O livro de Hebreus fala isso, de todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor. Eu não lembro agora qual é o capítulo e versículo. Deus está levando em conta tudo que fazemos, todas as obras. Mas se virar ímpio, nenhuma das obras anteriores vai ser levada em conta. Pastor, mas não tinha um monte de obras, será que isso não ameniza, atenua? Deus diz: não se levará em conta, não se trará à memória. Da maneira ímpia que morrer, vai ser selado o destino dele. Quantos entenderam? A irmã falou de um pastor, se desviou ou está no adultério. Se ele morrer assim, se ele já não está morto espiritualmente, é o destino dele selado. Mas fez um monte de obra, não importa. A ideia é o seguinte: e se, por exemplo, lá no final, no último suspiro, só Deus, antes da morte, eu vou imaginar que ele se convertesse. É isso, entendeu? Essa possibilidade deveria ser nem aventada, nem levantada. O temor a Deus deveria fazer qualquer um de nós pensar 1000 vezes antes de cometer iniquidade igual ímpio. 1000 vezes. Porque vai nessa que Deus ainda vai perdoar, vai encontrar a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Então não se brinca com a salvação, né? Não, não julgar não. Leva para a palavra. Leva para a palavra.
Então quem vai julgar é Deus. Mas eu não queria estar na frente de alguém que está na dúvida se Deus já perdoou ou não. Algumas pessoas, infelizmente, pastor, eu sei existe isso. Elas vivem uma vida porque elas ficam dizendo, mas você vai, porque se lá na frente eu voltar, ele me perdoa. Então, ela já quem disse que ela vai conseguir voltar? Já com isso, entendeu? Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Amém? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Isso também entraria aí, o ímpio e o justo. Exatamente. Aquele é o justo. Ficou mal. Se Deus fosse passional, dizia, não, ele foi justo a vida toda, é meu filho, eu quero ele. Mesmo que ele tenha feito bobagem, eu vou proteger ele. Deus é justo. Na iniquidade, na perversidade que cometeu, vai morrer. Se ele morrer nesse estado, já era. É um conceito, né? Muito claro. Agora, ele pode se arrepender. O que prevalece é a condição que ele está. No final. Exatamente. O que prevalece aqui é durante a vida. Durante a vida você pode ter sido bom a vida toda, no final daí. Você pode ter sido mal a vida toda e no final ser justo. O que determina é o final, e não o meio nem o começo. Está bem claro aqui? De todos os atos de justiça que tiver praticado durante toda a vida, não se fará memória da sua transgressão que transgrediu, do seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, olha só, Deus sabe que nós julgamos errado. Nós até julgamos Deus injusto. No entanto, dizeis, o povo de Israel dizia, o caminho do Senhor não é direito. Deus é errado. Deus é que é errado, irmão? Deus vai responder. Mas Deus vai responder para a galera. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Sou eu que não sei fazer as coisas, não sei julgar? Não são os vossos caminhos tortuosos? Não é o homem que peca? Verso 26. Volta a falar. Aí Deus estava sublinhando. Desviando-se o justo da sua justiça e cometer iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Eu faço um decalque, do verso 24. Pastor, isso aí, para acabar a brincadeira. Pastor, isso aí eu aplico. Não é uma questão de examinar o outro como perdido ou não. Eu aplico para mim. Examinar a si mesmo. Eu coloco isso aí na primeira pessoa. Isso aí. Se você praticou várias coisas boas, mas se você errou nesse caminhar com isso, olha, você está fora. Isso aí. Isso aí é que eu tenho que orar para ver. Puxa para si mesmo. Puxa para mim. Mas se eu não fizer isso, eu estarei só apontando o dedo. E estou esquecendo de orar para mim mesmo. E aí a negligência pode custar muito caro. Vou mostrar bastante texto sobre isso hoje. É por isso que na questão, por exemplo, em cima desse texto da vontade de Deus é que todos se salvam, o homem, no caso ali, a unidade, e eu comecei a orar pelos traficantes. Eu tenho orado pelos traficantes, orado pelos cristianos. Por quê? Eles não são de misericórdia. São os perversos que podem se converter ainda em vida. Então é muito difícil a gente ver na reunião de oração clamar por esses fatos dessas pessoas. Você precisa até de lembrar, né? E confiar, vamos dizer assim, na lei humana, estamos cada dia de bem, cada dia ruim, ou seja, péssimo. Mas se a gente colocar isso na presença do Senhor, tenha misericórdia dos humanos, tenha misericórdia que está, vamos dizer assim, colocando em pavoroso pessoas de bem, crianças e tudo isso, tenha misericórdia, o Senhor usar misericórdia nessa vida, porque eles são imagens semelhantes. Então, Deus pode usar de misericórdia nas suas vidas? Pode. Mas o que vai mudar na vida deles? Como é que vai mudar a vida deles? Se eles mudarem. Deus não muda ninguém. Se Deus mudasse as pessoas, vamos lá, nós estamos pecando um conceito. Aí não haveria livre-arbítrio. E o justo, Deus que é onisciente, saberia que está no mau caminho, Deus ia forçar ele a ficar bom. Deus ia forçar ele a permanecer justo. Não é assim. A escolha sempre será do ser humano, do seu destino. Deus não força a pessoa a dar certo. Diga, Barão.
20 a 30. Nos mostra como Deus direcionou e ou como Israel, né? Mas onde fica a soberania de Deus na graça? Aí ele deu na graça? No restante da lição. Nós estamos ainda no Antigo Testamento. Eu vou entrar lá, mas vocês não fazem ideia, tem texto pra caramba pra gente ver hoje. Então vamos acelerar um pouquinho, tá bom? Vamos gastar todo o nosso tempo aqui nessa introdução. Isso aqui dá uma introdução da justiça de Deus. Mas que já por esse texto aqui já vemos que Deus não passa a mão sobre o justo que virá ímpio. Ok? Não passa a mão e o justo que virá ímpio determina seu destino. Avança aí para mim, por favor. Tem texto bacana para a gente ver hoje. Está aí, ó, uma parábola que Jesus contou. O cara dando soco na do outro aqui. Ó. Olha só, agora estamos na graça. Estamos agora no Novo Testamento, pós-Jesus. Ok? Agora vamos ver os conceitos da graça. Se mudaram. Deus muda, irmãos. Deus da Bíblia não muda. De jeito nenhum. Ele é imutável, não tem sombra de variação. É o mesmo Deus, o mesmo sentido de justiça. Jesus vai falar algo semelhante? Vai. Lucas 12, 45, 46. Vamos ler? Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, esperando a volta, é uma parábola que mostra a esperança dos santos esperando Jesus vir. Ok? É uma parábola, é uma comparação. Pela demora do Senhor vir, o cara pode se virar ímpio. E passar o quê? A espancar os criados, as criadas, a comer, a beber e a embriagar. Soltou todos os freios. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis, os incrédulos. O mesmo destino dos incrédulos, dos infiéis, é a sorte desse servo que resolveu soltar os freios e cometer violência, se embriagar, viu a vida largada. O princípio aqui é esse: vai ter a mesma sorte. Sorte aqui é destino, o mesmo destino com os infiéis. E estão no Novo Testamento, na época da graça. Se largar os freios morais, vai incorrer nessa situação aí. A parábola é fácil de entender. Avança aí para mim, por favor. A iniquidade da vida como prática será o fator que invalidará a consolidação da graça. Mateus 7, 22, 23. Continuamos na graça, continuamos pós Jesus. Vamos lá? Muitos naquele dia vão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres, não pouco, mas muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim e praticais a iniquidade, o mal, o pecado grosseiro. Isso aqui, ó. Perceba o seguinte, falei mais cedo, né, nessa ministração, que Jesus conhece todo mundo. Como é que ele não conhece essa pessoa? Conhece, está negando que conhece. Jesus diz: vou negá-lo diante dos anjos de Deus, diante do meu Pai. É a vergonha eterna. Há um termo na Bíblia: vergonha eterna. Imagina o teu Criador dizer para você: para trás de mim, maldito, porque você tem iniquidade. Ao invés de ouvir 20, você vai ouvir: para trás de mim, maldito. É muito séria essa questão. Amém? Então, esse povo que está aqui, esse tipificado aqui, não é incrédulo, não é fora da palavra, fora da igreja, porque ele faz sinais. Não é ignorante. Ele faz muitos milagres, expulsa demônio. Exerceu os dons. Exerceu os dons. Ou seja, conheceu Jesus, recebeu o Espírito Santo, recebeu os poderes. Nós vamos chegar lá, tem mais tempo para afirmar isso. Ele fala: nunca vos conheci. Acabei de explicar. Eu não expliquei? É uma negativa, não é dizer que não é absoluto. Não é que Jesus não conheça.
Ele está negando que conhece. Eu vou fazer uma paráfrase. Eu fiz isso, a gente lembra que eu fiz essa paráfrase? Eu acho que usei até foi o varão ali. Vou usar você de figura de novo, para entender o conceito. Ele é meu amigo, amo o Valério, gente boníssima. Vamos imaginar que o Valério me fizesse uma afronta muito grave, metesse algo muito sério contra mim. Aí, ele está vindo aqui para a igreja, não sei porque ele vem para a igreja se ele fez isso comigo, né? Mas aí ele vem aqui para a igreja, e o camburão de polícia passa ali e pega ele. Ainda tem camburão? Eu sou da década de 70, 80, né? Aí tem o camburão ali. Aí eu chego aqui e o Valério está sendo preso ali, na calçada. Ele diz, pastor, vem cá. Estão me prendendo aqui e diz quem eu sou. Eu falei, não conheço, pode levar. Esse é o conceito, entendeu? Não é que não conhece. A desonra é: não tem parte contigo. Eu não tenho parte contigo. Porque você tem o quê? Olha só, irmãos. Não é só ter iniquidade. Todos nós temos iniquidade. Pratica a iniquidade. Vive na iniquidade. Tem como prática de vida o mal. É diferente. Mesmo fazendo isso tudo aqui religioso. Orando, curando, expelindo demônios, vocês não fazem ideia. A maioria dos grandes homens de Deus no Brasil que caíram, estavam no auge, não estavam por baixo. Caíram no auge. Lembra da década de 90, o Caio Fábio? Caio Fábio estava no auge. A mídia se dobrava para ele, a mídia circular se dobrava para ele. A maioria dos evangélicos apoiava ele, via ele como referência para o mundo. Ele traiu a mulher com a secretária. Ali, ó, foi tudo pro ralo. Hoje, até hoje está herege aí, por pegando um monte de heresia na internet aí. Ou enxerga a verdade, mas ela não quer abrir mão da liderança, ou, sabe, do conformismo, porque ele sabe que se ele, atrás dessa verdade, ele vai ser perseguido, ele vai. Então, essa pessoa, quando fala de prática das iniquidades, também está incluindo isso, né? É, a omissão, né? Essa omissão também vai ser levada em conta, que faz os outros tropeçarem. A questão aí também é a vaidade. Usou o nome de Jesus para se promover. Exatamente. Usou o nome de Jesus para se promover. Por isso que eu disse, esses homens caem no auge. A maioria deles. No meio batista, por exemplo, de onde eu saí, né? Eu era batista no começo. Tinha um grande teólogo voltado para a família. Olha a ironia dos fatos. É público. Eu não estou denegrindo a imagem dele, é público, então eu vou falar o nome. Darcy dos Iletos. Só o meio batista conhece. Fazia livro para família, para casal, para palestra. Ele especializado em família. Darcy dos Iletos. Quando ele chegou no posto mais alto dentro do comando batista, que se eu não me engano é a presidência da Aliança Batista aqui no Brasil, quando ele estava nesse ponto mais alto, ele caiu em adultério. E já era um velho de 70 e poucos anos. Não é a idade que faz a diferença, não. Ele caiu em adultério. Ele e a esposa dele escreveram esses livros, Nancy dos Iletos. Acabou com ela. Eu vi a entrevista dele antes de morrer. Ele voltou para casa depois. Ele ficou igual a múmia parada assim, cabeça baixa, e ela dando entrevista naquela filmagem, dizendo assim: não confio mais nele. O camarada que lutava pelas famílias. O camarada cujo ministério era esse. Ele destruiu a família dele. Ficou cabisbaixo na filmagem. E ele estava como presidente da Aliança Batista, o ponto mais alto aí da denominação. Caiu no auge, ele e vários outros. No auge. Então quem está de pé, muito para que não caia. É possível cair mesmo depois de tanto caminhar? É. Apartar de mim, vamos lá. A salvação só é consumada no fim da carreira da fé. 2 Timóteo 4, Paulo fala, né? Completei a carreira. Por isso, não é apenas um ato de confissão inicial, mas a contínua confissão em perseverança até ao fim. Logo, a mais condicionais para a salvação.
Agora vou entrar com a questão das condicionais da salvação. Muita gente já levantou o braço lá atrás para Jesus, você está salvo. E as condicionais? Tem condicionais? Tem. Mateus 24:3, vamos ler juntos? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual é a condicional aqui desse texto? Perseverar até o fim. Essa é a condição. 1 Pedro 1:9, vamos lá? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é no começo da carreira, no fim. A condicional se. O condicional se. Essa pequena palavrinha de 2 letras aqui deve nos fazer refletir e temer. Aparece em várias passagens, deixando claro que existe essa variável. Se, quando colocar se, você pensa bem. Ok? 2 Timóteo 2:12, vamos lá, está grandão. Se perseveramos também com ele, Jesus, reinaremos. Qual é a condicional para reinar com Jesus? Se perseverar. Se o quê? O negamos, se negar a Jesus. Isso aqui só um eleito pode fazer. Só um eleito pode negar aquele que o resgatou. Se o negamos, e Paulo coloca no plural para a igreja, não é? Você pode colocar para cima, mas aqui está para a igreja. Se o negamos, ele, Jesus, por sua vez, nos negará. Negará que conhece, diante do Pai e dos anjos. Verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele não pode deixar de ser justo e verdadeiro, ele é a verdade viva, porque ele me ama. Entenda isso em nome do Senhor. Mas como ele ama muito todos nós, ele vai dar um jeito. Não tem jeito. Se você resolveu ser incrédulo, infiel, apartou-se da graça, qual é o jeito que tem? Não tem jeito. Ele permanece fiel à regra que é te condenar se você se afastar. É a verdade. É o princípio da verdade. Você quer ver um exemplo bacana que tem na palavra? Bacana ou triste, né? Aquele jovem mancebo que guardava a lei. Chega diante de Jesus, Jesus prova a ele. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Traz o tesouro no céu. A palavra de Deus diz que ele se afastou de Jesus porque tinha muitos bens. Estava de olho no dinheiro, no metal, não na salvação. A palavra diz que Jesus o amou. Que Jesus o amou é fato. Queria que ele se salvasse. Mas o que determina? A vontade de Jesus ou a vontade do indivíduo? A vontade do indivíduo que se afastou de Jesus. O fato de Jesus o amar não quer dizer que ele vai se agarrar no caso. Não, vem, volta, fica aqui comigo. Não é assim que funciona. Ele é fogo consumidor também, né? Então vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. A atitude do cidadão foi lhe proposto um caminho, e a atitude do cidadão foi se afastar, dar as costas. É essa a escolha da pessoa. E ponto. Por mais que Jesus o ame. Então está aqui as condicionais, irmão. Se. Toda vez que você lê um se, você para. Não sai lendo correndo lá. Se tem alguma condição aí. Então vamos ver qual é a condição. Se perseverar, se não negar, e se não for infiel. Aí você se salva. A voz para mim. O homem, ele diz assim, fiel a esta palavra. Se já morremos com ele, também viveríamos com ele. Esse se é condicional, não? Também. O morremos aí é morrer para as coisas do mundo. Eu sei, é o 11. É o anterior, né? Então, se morremos com ele, aí é o ato de negar a si mesmo. Morrer ainda é morrer até a morte natural. Você vai negando a si mesmo, aí você está na vida. Pode-se considerar, porque eu pensei que o Mato tinha isso aí, porque não considerando esse si como sendo condicional. Todo si é condicional. Não, nem todo si, não. Não. A maioria dos si é condicional. Não vou nem fechar a questão, mas
A maioria dos sim é condicional. Você viu ali que era tudo condicional? Vi 3. Então essa seria também. Eu vou mostrar mais sim para vocês. Acho que eu construí a lição como? Amarrar o conceito. Vamos amarrar o conceito com a igreja primitiva? Se vocês quiserem, se me derem ouvidos, se considerarem, eu vou mostrar a vocês se é uma condicional. Quer ver o contexto? Agora estamos aqui, irmãos, com a carta mais antiga da igreja primitiva que existe, de Clemente Romano, que é citado por Paulo, foi bispo em Roma. Parece que foi Pedro que colocou ele no bispado lá. Ele foi discípulo de Paulo, mas foi o próprio apóstolo Pedro que colocou ele no bispado em Roma. Clemente Romano. Essa carta é tão antiga que ela chega a ser mais antiga que os evangelhos de João, por exemplo. É mais antiga que o Apocalipse. 67 depois de Cristo. Mais ou menos na época que Paulo morreu. É muito antiga, é o documento mais antigo que existe. E assim como Paulo ensinou, o bispo Clemente escreveu uma carta aos Coríntios. Significa que Paulo escreveu duas e o povo lá estava em divisão, não é isso na igreja? Tempos depois, a igreja continuava em divisão. Continuava a igreja de Corinto problemática. E aí o bispo escreve para os Coríntios. Não se espante com essa similaridade. É porque os bispos imitavam os apóstolos, escreviam cartas aos outros. Olha o que ele diz. Vamos lá. Nós, portanto, lutamos para sermos encontrados no número dos que o esperam. O número aí é os predestinados eleitos. Lembra que eu falei do número na outra aula? A fim de participarmos dos dons prometidos. Estão esperando. No entanto, caríssimos, como acontecerá isso? Acontecerá. Aqui o si de novo. Ó. Se vai acontecer, vai. Mas tem o se. Se o quê? A nossa mente estiver firme, fielmente voltada para Deus. Isso é uma condicional? Condicional. Se a minha mente estiver voltada para Deus, eu estou dentro. Se. O que mais? Outro se. Se procurarmos aquilo que é aceito por Ele e que lhe agrada. É uma condicional? É. Se o que mais? Cumprimos aquilo que convém à sua vontade irrepreensível. E se seguirmos o caminho da verdade. Muitas condicionais. A está salvo. E o se aqui? E as condicionais? As condições para confirmar a sua salvação. Se seguirmos o caminho da verdade, afastando de nós toda injustiça e maldade, avareza, rixas, perversidades e enganos, murmurações, eu tenho murmurações e maledicências, recusa de Deus, negar a Deus, orgulho e jactância, vanglória e inhospitalidade. Até inhospitalidade no pacote. Aqueles que praticam tais coisas são odiados por Deus. Não só os que praticam, mas também os que as aprovam. Essa listinha toda aqui de coisas que não devem. E está falando para a igreja. Está falando com o mundo, está falando para a igreja. A igreja dos Coríntios. Avança para mim. Litígio, falta de perdão é excludente. Vamos lá, está ficando cada vez mais estreito. O corpo do Cristo, a igreja, é um só organismo. Amém, irmão? Ligados espiritualmente. Nós estamos ligados aos outros? Estamos. E sofre quando um sofre, quando um se alegra, quando se alegra. Por isso, os conflitos entre irmãos em Cristo devem ser sempre equalizados com perdão constante. Se por causa de alguma contenda um membro não quiser reconciliar-se, passará por um processo que culminará na exclusão. Mateus 18, o pastor já ensinou tantas vezes isso aqui, vamos lá de novo. Se teu irmão pecar contra ti, o que diz o texto? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Está certo?
Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro passo dessa reconciliação. Vamos lá, 16. Se porém não te ouvir, como ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Não parece um processo criminal? Parece um processo judicial, né? Agora tem testemunhas, tomadas, arroladas ali, é um processo. Primeiro passo seria que deveria ter seguido tudo. Não conseguiu? Tem um processo aqui. Verso 17. E se ele não os atender? Diz-o à igreja. Primeiro, não ouviu a primeira vez, não ouviu as testemunhas, agora vai ser julgado pela igreja. Não é um processo? E se recusar ouvir também a igreja, considera como o quê? Gentio publicano. Naquela época, gentio era todo povo incrédulo, e publicano eram os corruptos, como gentio e corrupto, excluído da aliança. Aí conclui assim o texto, verso 18. Está ligado com isso aqui de cima, tá bom? Vamos lá, verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tem que esse texto fora de contexto para dizer que eu vou ligar aqui para ser milionário. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O contexto está ligado à reconciliação do indivíduo no corpo do Cristo. Que a igreja julgou. Se a igreja julgou quem não quer, é empedernido para fora. E no céu vai se confirmar. O contexto está ligado aqui, ó. Não pula nem versículo, 17 e 18. Todo mundo entendeu? Ligado no céu, e tudo que desligares, soltar aqui na terra, terá sido desligado no céu. Se tiver que excluir, Deus chancela. Todo mundo compreendeu? Mas não foi uma exclusão arbitrária, teve todo um processo. Avança aí para mim. Então, um cristão pode sair por causa disso? Pode. E aí, pior, é mais estreito do que você imagina. Ali mostrou um processo contra o irmão. Isso foi um processo contra o irmão. Contra o ímpio? É. Como assim contra o ímpio? Isso é um processo dentro da igreja, do corpo. O ímpio não está dentro da igreja. O ímpio vai e pega contra você, fazer alguma coisa que não te agrada. Ah, é? E quem que ensina o Evangelho de Jesus? Vocês sabem, difícil é viver. Olha só. Vocês sabem, difícil é viver. Estou dizendo porque ela ensinar a igreja teve um julgamento, entendeu? Mas está ensinando a igreja, porque olha qual é a diferença. Se o ímpio nos ataca, ele vai comparecer no tribunal diante de Jesus. Como ímpio, que matou um crente, que atacou um crente, que feriu um crente. Mas dentro do corpo não pode ter isso. A questão ali não é o externo, é dentro. Deus não aceita, já falei, já ministrei várias vezes, Deus não aceita nada em litígio, nada dentro do corpo. Nós temos que nos aturar, irmão, porque nós fomos ligados uns aos outros. Para sempre. Sabe o que é uma ligação para sempre? Nós estamos ligados aos outros para sempre, eternamente, forever, amém. Tem que aturar. Se nós não conseguirmos nos aturar dentro do corpo, nós fazemos a anti-igreja, o contrário da igreja. Diga, Barão. O pecado é tão grave na igreja que ele considera como levedo, né? E contamina toda a massa. Aí que há muita divisão. Aí que o negócio desanda e muita gente morre espiritualmente. O pecado gera muito. A igreja Filho do Reino me acompanha já vai fazer 15 anos. Nós temos 15 anos agora em dezembro. Passamos por um processo de divisão em 2017. Tem 5 anos. Não é isso? 23, 5 anos. Briga de família é uma droga, porque todo mundo se ama, na verdade. Quando uma igreja é litígio, por algum momento, por algum motivo, é uma droga, porque todo mundo se ama. O que é cultivado na igreja é amor. Quando a igreja é litígio entre irmãos, é a anti-igreja, é o contrário da igreja. Porque você não pode falar para o ímpio de amor se aqui no corpo não consegue. Mas aí evangelizar os outros. Entenderam? O testemunho da igreja faz a diferença. Como houve aquele conflito lá atrás,
Por um período nós não fomos igreja, nós fomos anti-igreja. Porque não pode. Por isso que não querendo me exaltar, pelo contrário, eu vou me humilhar cada vez mais. Eu me humilhei e pedi perdão publicamente às ovelhas do meu rebanho, que porventura estavam magoadas comigo. Eu nunca vi ninguém fazer isso, eu fiz, de púlpito. Pessoas que se voltaram contra mim, eu pedi a elas perdão. Por quê? Porque eu sou fraco? Porque eu tenho personalidade fraca? Não, porque eu entendo o propósito de Deus de manter o elo do corpo. Tem que manter o vínculo da paz, que depender de vós, tem paz com todos os homens. É você que tem que fazer o máximo para manter o vínculo. Porque se romper, é um problema sério para o Evangelho, para a igreja, o corpo. O corpo de Cristo não pode ser dividido. E nós temos que ter marcha ré, nós temos que ter voltar atrás. Pessoas que me afligiram, hoje estão do meu lado. Anos depois. A gente não fica de mão para sempre, a gente não corta para sempre. Porque se você cortar para sempre, você vai incorrer nisso aqui, ó. Também para a igreja. 1 João 3,14. Guarda o conceito. Vamos lá, lê comigo aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Você nunca parou para pensar que o fato de estar em unidade com seu irmão garante você na vida? Tem texto que a gente lê, mas não considera. O que prova que você está vivo espiritualmente, você está junto com seus irmãos. Está ligado à igreja. Está certo aqui? Nós amamos os irmãos. E não é só frequentando, não. É amando. Amando. Vamos lá. Aquele que não ama permanece na morte. Não tem jeito. A gente tem que se amar a todo custo, engolir um monte de sapo, dinossauro, King Kong, mas você tem que estar junto aqui, porque senão você que morre. Permanece na morte. Verso 15, vamos lá. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Irmãos, olha que coisa interessante. É muito forte, porque não é um assassinato veraz, de verdade. Não pegou uma arma, não deu um tiro, não pegou uma faca, não furou, mas no coração matou. Deus está considerando você tão assassino como o assassino que mata de verdade. Olha como é forte isso aqui. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Em outra tradução, homicida. Agora presta atenção que isso é igreja. Isso não é lá no mundo, não. É que na igreja. Vamos lá? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Significa, ainda não alcançou a vida eterna, está no processo, mas vai perder a permanência dessa condição da vida eterna para si, porque odeia o seu irmão. E diz em nome de Jesus, a coisa mais importante é o vínculo da igreja. É a coisa mais importante que nos garante. Qualquer assassinato mental, Deus conhece. Te considera tão assassino como qualquer assassino de verdade. E você perde a permanência da condição da vida eterna em si. Quando se entender esse texto? Sério, não é sério? Tem muita gente que não considera que litígio na igreja tira da graça. Até a fisiologia diz que a raiva mata. Mas aqui é um assassinato na mente. Então, mas é da alma. Quero que você morra, que você morreu para mim. Se você fizer isso, é você que morre. Avança para mim. Primeiro quem morre é quem cala. É muito forte, irmão. Tem muito texto que é muito forte. A gente não vive o Evangelho na plenitude do que é dito. O bispo Clemente, voltando para a igreja primitiva, o bispo Clemente alude à divisão do corpo da igreja como o caminho da morte. E continua escrevendo aos Coríntios. Desta forma, os sem honra se rebelaram contra os honrados, os obscuros contra os ilustres, os insensatos contra os sensatos,
os jovens contra os anciãos, na briga dentro da igreja. Por isso, a justiça e a paz se afastaram para longe, porque cada um abandonou o temor de Deus e deixou que se obscurecesse sua fé nele. O litígio afasta o temor de Deus, porque não se anda mais segundo a diretriz dos seus preceitos, nem se comporta mais de maneira digna de Cristo dentro da igreja. Ao contrário, cada um anda segundo as paixões do seu mau coração, tomado pela inveja injusta e ímpia, através da qual também agora a morte entrou no mundo. Não é forte o conceito? E ele está escrevendo isso na igreja lá no primeiro século, lá no comecinho da igreja. Avança para mim. Apostasia e blasfêmia, pecado mortal. Tudo que mostramos é a queda de membros da igreja. Não é de fora, não. Membro da igreja. Apostasia. O Senhor Jesus advertiu aos judeus que lhe imputavam operar pelo poder satânico, que estavam incorrendo em pecado mortal, sem perdão para sempre. Eu acho muito forte que existe um pecado que não tem perdão para sempre. Que a gente estava comentando. Aí se no final da vida se arrepender, existe um pecado que nem se o cara que se arrepender no final, não tem mais jeito. E mesmo que tente, não tem mais jeito. Existe um pecado que não tem mais jeito? Existe. Às vezes esse não tem mais jeito. É como se fosse aquelas mulheres aquelas filhas que atiram arrependidas, Senhor, nós entendemos. Ou seja, elas mais um remorso, uma tristeza pessoal do que o arrependimento. Arrependimento, você quer ver metanoia, mudança de mente. Você faz uma coisa assim, está errado, aí você muda a sua mente e vai para o lado certo. Isso é arrependimento. Muda o curso. Você está vindo para cá, você vem para cá agora. Isso é arrependimento. Você tem que estar aqui no evangelho, mas eu estou arrependido, não voltou atrás. É abstenção sem nenhuma atitude, sem mérito. Tem que voltar atrás. Tem que fazer o caminho reverso. Então vamos lá. Esse é o pecado que não tem perdão para sempre, eternamente. Marcos 3, 28 tem. E é interessante que não tem conceito desse no Antigo Testamento. Mas tem um conceito desse aqui no Novo Testamento, na época da graça. Olha que coisa forte. Vamos ler junto? Aqui não. Em verdade, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado, pecado eterno. Não tem jeito. Isso aqui não é um pecado momentâneo, não é um pecado corriqueiro, é um pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Existe um pecado eterno que não tem mais jeito? Existe. Qual é a dúvida que tem? Quem é aquelas pessoas que eles são ímpios? Eles falam um negócio assim, blasfema. Será perdoado. Por quê? Perdoado, eles queriam saber. E quem é cristão? Deus, olha só, Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Ele oferece salvação aos homens. Se Deus levasse em conta toda a blasfêmia que eu falei, eu não estaria diante de vocês aqui. Eu era um ímpio de carteirinha e era ateu e eu blasfemava contra Deus. Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Uma coisa diferente é a pessoa que já foi iluminada e aí cometer esse erro. Nós vamos chegar nesses textos. Nós vamos ver cada texto mais terrível que o outro. E todos eles na graça.
Então tem possibilidade terrível na graça. Avança aí para mim. Tem mais texto. Pecado que não tem perdão existe? Existe, está vendo ali. A palavra de Deus diz em 1 João 16, 17, que há pecado que não adianta mais orar pela pessoa. Não adianta mais. Morreu, está reprovado. Ela pode estar respirando na terra, sai para trabalhar, volta, dorme, faz um monte de coisa, mas não tem mais jeito para ela. Não adianta interceder, não adianta orar. É isso que ensina essa palavra aqui. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável eternamente? Porque ofende a terceira pessoa da Trindade? Tem que chuchar vocês nisso. Para vocês pensarem, né? Quando Ananias e Safira não? Era Ananias e Safira, né? Tentar dar uma volta ali nas ofertas. Pedro diz para eles que mentiram para quem? O Espírito Santo. E a Deus. Para quem? E a Deus. Para Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Sim. Não mentistes a homens. Mas, em última instância, mentiu para quem? A Deus. Para Deus. A blasfêmia contra o Espírito é contra o Espírito do Deus. Está indo direto para quem a ofensa? Para Deus. Então, olha só esse texto aqui também fortíssimo. 1 João 5, 16 e 17. Antigamente, essa matéria aqui fazia parte do currículo do seminário, do segundo módulo. Você pode lembrar, né? Os mais antigos foram ministrados no seminário sobre isso aqui. Eu fiquei anos pedindo a Deus autorização. Você pensa que eu gosto de falar coisas pesadas como essa? Porque aos pés do Senhor orando, Senhor, quando eu vou poder falar sobre isso? Quando eu vou poder... Aí chegou uma época que me sentia à vontade para montar essa lição e ministrar no seminário. Para causar temor. Mas é tão forte tudo que nós estamos vendo aqui, e tão incomum de se ouvir nas igrejas. Vai ser na igreja que você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Você é uma maravilha, você é lindo. Deus te ama. Deus te ama tanto, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Olha a realidade dos fatos aqui, ó. Olha a realidade dos fatos bíblicos. Se você pecar, dependendo do pecado, não tem jeito. Não tem jeito. Não é o pastor Damaso que é doutrina, não é a palavra de Deus, é a doutrina apostólica. Vamos lá ao texto, 1 João 5, 16 e 17. E João é chamado do apóstolo do amor. Porque a carta tem só faz de amor. Filhinhos, amai uns aos outros. Deus é amor. João dá uma ênfase enorme no amor. Mas olha a realidade dos fatos. E acontecer, vamos lá? Se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Então vamos raciocinar biblicamente. Todo pecado não gera morte? Sim. Gera morte física e espiritual. Se fosse a física, estava bom. Não é a espiritual. Todo pecado não gera morte, não é um conceito bíblico. No entanto, pecados que dão para a morte são pecados passíveis de quê? Condenação eterna. Não, aqui não para a morte, perdão, não para a morte, é o porquê que não é para a morte. Se todo pecado gera morte, por que existe pecado não para a morte? Porque são aqueles pecados acidentais. Isso. No curso né, que não é. São pecados acidentais e que são passíveis de quê? De perdão, de remissão, mediante o arrependimento. É aquele velho clássico ilustração que eu falo. Você sabe que seu carro aqui, bonitinho ali, vê um gadareno na contramão, na moto, e arranca o teu retrovisor. 2 vezes em 2 meses. Não posso esquecer isso. O gadareno saiu e arrancou o meu retrovisor. O mesmo que eu tinha colocado, porque o outro arrancou antes, também zero. Eu não fiz isso, viu? Que eu me controlo, senão me dominado pelo Espírito. Mas olha só, tu solta um palavrão. Seu isso, filho de uma ronquifunça, seu energúmeno, seu endemoniado.
Você não saiu daqui da igreja programado para ter atrito com ninguém. Aconteceu. Não premeditado. Aí você se pega falando aquilo, saiu lá do fundo da carniça da alma. Aí você cai em si, meu Deus! Olha o que eu falei. Você se arrepende. Confessa diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Foi no calor do momento. Esse pecado é para a morte? Não. Aconteceu, foi um deslize. Você se arrependeu, pediu perdão. O sangue de Jesus vem e nos purifica a consciência do pecado. Se não fosse assim, cada tropeço nosso seria definitivo. Entenderam? Pecados remissíveis. Pecados que podem ser cobertos, perdoados. Pecados não premeditados. Pecado não remissível. Pecado premeditado que vira prática de vida. Constantemente. A pessoa abraçou aquela vida de pecado. Costumo dizer, ninguém adultera sua aliança de casamento por acidente. Você está andando na rua assim, bonitinho. Aí tropeçou, estava em cima de uma moça. Não tem isso. Não tem isso. Para haver adultério tem que ter desejo, tem que ter um processo, tem que ter uma aproximação, um planejamento. Tem todo um processo, não tropeção. Pastor, isso tem a ver também com aqueles pecados mais rígidos lá da lei, que as pessoas eram apedrejadas, por exemplo. As pessoas eram, tipo assim, sofriam uma penalidade de morte. Pois é, aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi apedrejada? Jesus não aliviou ela? Jesus não julgou e aliviou ela? E olha que era o pecado de morte. O pedrada, de lapidação. Pecado, nesse caso aí, ainda tem aquela misericórdia, porque a mulher não conhecia talvez Jesus, né? Ela vai se nascer de novo, não sei. O homem também não estava ali. Mas é muito diferente de uma pessoa que já é de Cristo. Lembra que eu falei há pouco tempo uma cantora dos Estados Unidos que o marido dela atacou uma criança de 5 anos? Luísa Rosa, né? É Rosa. Eu falei Luísa Helena na outra vez, é Luísa Rosa. Infelizmente, o cara atacou uma menininha de 5 anos. E a polícia pegou ele. E ela se separou imediatamente dele. Não é a mesma coisa. Teve um caso mais bizarro, na época da pandemia, que um casal matou o próprio filho, tacaram fogo no corpo para dificultar a identificação, e depois ele foi para a igreja celebrar. Não lembram disso, não? Ele matou o próprio filho, eu acho que tinha estuprado o filho, e para acabar com as evidências, queimou o corpo, e foi para a igreja celebrar, como se nada estivesse acontecendo. Tem um satanista falando disso, tá vendo aí, ó? O crente tá... E psicopata, você não nem. Só Deus sabe se isso realmente era convertido. Mas vamos imaginar que é possível cometer uma atrocidade dessa? É possível. Tem mais do que vocês imaginam. Em pastor, no caso do adultério, quando um cristão já era convertido, adultera, o senhor entende então que já ficou. A igreja primitiva chegava a colocar o adultério no rol dos pecados da morte, que não tem perdão. Isso na igreja primitiva. Hoje está essa liberalidade, mas na igreja primitiva era um dos artigos de pecado da morte. Sim. E não só isso, não. O filho morreu, depois teve morte na família, irmão matando irmão, a espada não saiu da casa de Davi. Ele recebeu perdão, mas ressuscitar Davi no dia de Cristo vai ressuscitar. Mas enquanto em vida ele pagou um preço caríssimo. Eu não vou nem entrar no mérito que Deus falou que daria outras esposas para ele, ele já tinha 6. O problema é o seguinte, naquela cultura, daquele tempo, daquela dispensação, poligamia não era pecado. Ou pelo menos Deus não cobrava. Mas o problema é que essas mulheres que eram casadas com Davi eram descompromissadas. Abigail, depois que Nabal morreu, virou esposa de Davi. Era viúva. O problema é que esta Betseba, ela tinha marido vivo, era casada, aliançada. Aí é adultério. A poligamia foi tolerada, mas o adultério não. Entenderam a diferença? Interessante essa análise
É diferente. Se você observar, os patriarcas eram polígamos. Israel fez filho com 4 mulheres. As 12 tribos são 4 mulheres, no homem só. Abraão também. As duas linhagens de 2 mulheres diferentes. A poligamia era tolerada, mas de pessoas descompromissadas. Entenderam? Como é hoje no Islã. O Islã fala, você pode ter 3, 4 mulheres, desde que você possa sustentá-las, que elas não sejam compromissadas com ninguém, pode ter 2, 3, 4, 5. Nós vamos mudar de religião, vou sair do cristianismo para o Islã. Vai arrumar dor de cabeça. Vai perder a salvação, vai arrumar dor de cabeça. Só isso. Ainda não terminamos o texto. Eu parei no pecado que é perdoado. Vamos falar do pecado que não tem perdão. Não terminamos o texto. Parei aqui, ó. Pecado que não premeditado. Ora, você vai orar por ele, pede para Deus e Deus perdoa. Amém? Agora, na graça, hein? Leia comigo aqui, ó. Há pecado para morte. Por esse tipo de pecado, por esse indivíduo, não digo que rogue, não adianta orar. Toda injustiça é pecado. O conceito não muda, todo pecado é pecado. E há pecado não para a morte. Os pecados remissíveis, glória a Deus. Mas há um pecado que não adianta nem mais clamar para o indivíduo. Pastor, isso daí no caso, refuta a ideia de que muita gente acha que o pecado, não existe pecadinho, pecadão, acha que é tudo uma coisa só. Mas a gente vê existe o pecado mais grave de todos, que não tem perdão. Diga. Então, esses casos dentro da igreja, você não tem que ser avaliado com muito critério. se não for pela Bíblia, a pessoa casa pelos homens, comete pecado para a morte. Pecado para a morte não era conhecedor. Aí é o que eu falei, tem que analisar vários critérios. Muita gente acha que a ignorância isenta a pessoa de cumprir a verdade. Mas é preciso conhecer a Bíblia para saber que matar está errado? Que roubar está errado? Então, por que trair está certo e é ignorância? Se a pessoa traiu antes de ir a Cristo. Por que é ignorância? Então, ignorância não matar e roubar. E ali em Romanos 2 não fala que tem um árbitro no coração que ora condena, ora absolve? Sem lei. Ah, mas eu não conhecia ainda Cristo, não conhecia a lei. Isso não justifica muito, não. Se eu fosse entrar mais fundo, se eu fizesse uma lição só sobre casamento da época da igreja primitiva, vocês iam ver que era estreito. O que é estreito? É muito estreito. Tem matéria para fazer sobre a igreja primitiva, sobre casamento? Tem, abundante. Eu acho que não daria numa folha dessa. E é estreito, viu? Eu fiz questão de estudar todos esses textos. Mas é complicado. A gente tem que jogar um por um, tem atenuantes, tem agravantes, tem um monte de variantes. É complicado pra caramba. Então, firmamos aqui: todo pecado é pecado, é injustiça. Mas há pecado que não é para a morte. É o pecado remissível ou perdoável. E há um pecado que é para a morte. Esse não tem perdão eternamente. Não adianta nem clamar por ele. Avança para mim. Tem um monte de gente aqui na igreja, um monte não, um grupo. Se não houvesse uma segunda chance, não estaria aqui. Se afastaram, caíram e o Senhor levantou. Então há possibilidade de restauração? Claro que há. Amém? Graças a Deus que há restauração. Desde que não tenha cometido um pecado tão terrível contra Deus que não tenha mais perdão. Vamos lá, já tem mais texto, irmão. Falei que tinha bastante texto. Porém, existe o estágio último da queda. Presta atenção agora que eu vou mostrar como é que se chega ao último estágio do pecado. Quando se extingue o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o espírito. Não apagueis o espírito. É possível extinguir o espírito? É. Está divertido para não cometer? Quer. E não resta expiação ou reposição do espírito uma segunda vez. O conceito que Hebreus 6,6 vai mostrar é o seguinte: existe uma possibilidade de morrer espiritualmente e ninguém receberá pela segunda vez o Espírito Santo.
Não tem na sua Bíblia isso. Amém? Na era da graça, muito menos. Se a pessoa perdeu o Espírito Santo pela sua conduta, pela sua má conduta, ela não receberá de novo. Teria que Jesus morrer por ela de novo na cruz. Isso não vai acontecer. Não tem jeito. Agora preste atenção, porque essa palavra aqui é muito forte. A palavra de Deus diz assim: para Deus não é impossível. O anjo diz para Abraão: existe alguma coisa impossível para Deus? Mas o texto de Hebreus enfatiza que existe, já começa dizendo, é impossível. Parece uma contradição bíblica. Se para Deus não é nada impossível, acabou a bateria? Não, acabou o armazenamento do meu celular. Mas o outro está gravando. Então depois eu faço uma montagem. Desliga aí, acabou. Ficou cheio. Tem que tirar os outros textos que estão aí. É vídeos que estão aí, estão pesando. Vou completar com um da Odiana. Mantenha o raciocínio aqui. A palavra de Deus diz que para Deus não é impossível. Amém? Amém. No entanto, o livro de Hebreus diz que já começa com a palavra impossível. Se começa porque existe um impossível. Quem está se referindo aí, pastor? Aplicar. Exatamente. Vou aplicar, mas eu tenho que ser primeiro pensar no conceito. Se diz que não há nada impossível, como é que tem impossível aí? Em que condições é impossível Deus agir? Vamos ler o texto? Hebreus 6:6. 6, 4 a 8. Vamos lá? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, iluminados pela palavra, e provaram o dom celestial, e se tornaram que, irmão? Participantes do Espírito Santo. Isso aí é um cristão ou é um não crente? Cristão. Isso aí não tem como negar. Ele participou do Espírito Santo. Ele participou do corpo do Cristo. Ele é parte do Cristo. Esses, está no plural ali. Provou o dom celestial, foi iluminado, participou do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus, até os poderes do mundo vindouro, os sinais, os poderes espirituais. O camarada fez sinais. E caíram. Sim. O que diz aqui? É impossível outra vez renovar para arrependimento. Duas vezes, em 2 versículos, diz a palavra impossível. É impossível? É impossível. 2 vezes na sentença. É impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Mas pastor, mas um monte de gente se desviou e voltou para a igreja. Claro, desde que não tenha morrido espiritualmente, desde que não tenha extinguido o espírito. Queridos, a palavra dá um detalhe interessante. Jesus diz assim, o Senhor, né? Não apaga o pavio que fumega. Você entende isso? Ele não esmaga a cana trilhada. Você entende essa expressão? Não apaga o pavio que fumega? Um pavio fumegando. Se você sopra assim, ele volta. Não é isso? É igual aquelas velhinhas de bolo atual, né, que você sopra 10 vezes e o negócio acende de novo. Mas dá para restaurar. Mas se estiver completamente apagado, não tem mais nada ali, tem como reaproveitar aquela chama, não tem mais, morreu, extinguiu. Uma pessoa que morreu espiritualmente, ou seja, pela sua conduta, o Espírito se ausentou dela, não tem como voltar mais. Ela tem que ser ungida de novo. Isso não tem na sua Bíblia. Por isso é impossível. Nem chega ao arrependimento. Nem chega uma pessoa sem o Espírito ficar insensível para Deus. Por que a gente encontra desviado e depois volta? A gente encontra desviado, você vai na casa de alguém que já foi da igreja e está desviado, quem é de Cristo, está vivo ainda lá no fundinho. Você fala com ela do amor de Cristo, ela chora, ela mostra a emoção, ela diz, não tenho força para voltar, mas está com vontade, está viva ainda. Se ela tivesse morto espiritualmente, não crê em Deus, Deus é uma mentira, eu me iludi, ela não tem mais sensibilidade nenhuma, não tem mais como ser restaurada. Compreenderam a diferença? Tem desviado que ainda está vivo e pode ser restaurado.
Tem pessoas que morreram espiritualmente, não tem mais como receber segunda vez o Espírito Santo. Diga, Cleide. Mesmo aquelas pessoas que abandonaram a igreja e começaram a seguir uma outra, uma entidade. Aí que não tem jeito, só se ela nunca foi antes. Também tem um caso de pessoas que passaram na igreja, não tinham nascido de novo na primeira vez, ficaram nas trevas, aí você pensa, desviou, nunca foi. Nesse caso, pessoas que passaram pela igreja, passaram pela água batismal, mas não tinham recebido de fato o Espírito Santo. Na verdade, ela nunca foi, e ela volta para as trevas, ela não nasceu de novo. Aí ela vem para Cristo, aí você, restaurou. Não, é a primeira vez que ela está recebendo o Espírito Santo de verdade. A primeira conversão, entre aspas, ela solta a cabeça. Às vezes é isso que acontece. A nova conversão que é genuína, que finalmente o camarada nasceu de novo. Olha para cá, tem lâmpada não. Isso aqui é muito forte. É impossível outra vez ser renovado para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque, agora ele vai usar uma metáfora. Vamos lá, ler comigo. Porque a terra, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. O que essa ilustração agrícola tem a ver com o assunto aqui do caído na fé? Para fazer uma analogia. Uma analogia. Qual é a analogia? A chuva é como se fosse a ação de função na terra, gerando fruto. A bênção de Deus ali ainda. Aqui é exatamente, Deus vai tentar sempre na vida desse filho, cultivá-lo, investir mais nele. Chuva é sinônimo do próprio Espírito, da bênção. Deus vai tentar lhe trazer a vida. Se ele produzir bom fruto, está vivo. A mesma chuva que é a insistência, a chuva é a insistência de Deus. A mesma chuva que é a insistência de Deus, sobre alguns casos, não produz coisa boa. O camarada está duro de coração, está num pecado mais grosseiro, não quer voltar atrás, e vai produzir coisa ruim. A metáfora é essa. Deus não desiste de um filho por qualquer tropeço. Deus vai continuar chovendo nele, esperando o retorno de uma produção boa. Como estão entendendo? Olha só. Então aqui ele absorveu a chuva e recebeu bênção. Mas o contrário, outro cidadão, outro cristão, se produz espinhos e abrolhos, aqui produziu erva útil. O investimento de Deus trouxe retorno. Aqui continua produzindo coisa maligna, abrolhos e espinhos, símbolo da maldade. Se produz espinhos e abrolhos, qual é o processo? É rejeitada a reprovação e perto está a maldição. Percebam que não é um lobo de cara morto, não. Está acontecendo o processo. Foi rejeitado. Ele virá sobre ele a maldição. Ainda não acabou tudo, não. E o fim? Qual é o fim do processo? Lago de fogo e enxofre. E aqui está sendo dito de alguém que está na igreja. Lago de fogo e enxofre, ser queimado. Deus investiu, esperou que ele produzisse fruto de arrependimento, não produziu, continuou na impiedade, a maldição vem sobre esse, e o final é lago de fogo e enxofre. Nome riscado da vida. Com justiça? Com justiça, porque Deus não tinha largado ele de mão, ele continuou investindo nele, para ver se voltava atrás. Não voltou. Ele decidiu o fim dele. Ele definiu. Ele produziu o quê? Espinhos e abrolhos, coisa ruim. Amém? Por que em alguns casos não tem como voltar atrás? Porque a pessoa decidiu produzir espinhos e abrolhos. Escolheu. Avança para mim. Eu já vi usarem aquele texto para falar assim, ninguém os arrebatará de minha mão. Logo, uma vez indo a Cristo,
uma estupidez. A ideia é essa, né? Exatamente. Nós passamos no começo por ele. Ninguém pode tirar da mão de Jesus. Mas não quer dizer que a própria pessoa não possa sair das mãos de Jesus. Só ele, né? Só ele. O fato de Deus, o Senhor querer a pessoa, foi o exemplo que eu dei do jovem mancebo de qualidade. A palavra de Deus diz que o Senhor o amou, mas não, Jesus não se agarrou a ele. Ele seguiu o caminho dele. O fato de Jesus não nos querer largar, não quer dizer que por nossa própria vontade a gente sai dos braços dele. Somos nós que nos afastamos do Senhor. E com isso a gente consegue usar esse texto e esses outros que diz que existe um corte no corpo de Cristo. Existe. Agora, E aí vai para João capítulo 15. Aquele que estando em mim não produz fruto, ou produz coisa ruim, corta e é lançado no fogo. Esse texto de João 15 é a mesma coisa que está aqui em Hebreus 6,6. Estava em Cristo. Então participa da seiva. Se você bota um enxerto de uma planta numa árvore saudável, a árvore saudável vai passar sua seiva para esse enxerto. Então se espera que esse enxerto seja tão saudável quanto a árvore. Está em Jesus, mas produz coisa má, vai ser cortado e lançado no fogo. O corte é possível. E aí Paulo fala de Romanos, né? Os judeus foram agora endurecidos, mas tu, igreja gentia, teme, porque senão também pode ser cortado. Cortado ali e jogado fora. Se não temer, né? Se perder o temor, já era. Já passou? Já. É porque é mesmo pano de fundo preto. Eu botei um pano de fundo preto, fica mais dramático ainda. Chega. Esse exemplo aí é o Paulo, que matava os cristãos, mas nunca foi. Era Paulo, então, ele ainda estava na ignorância, né? Ele era zeloso, ele era um zelote, né? Dos fariseus, mas estava na ignorância. Só depois. Paulo não tinha nascido de novo, quando consentiu na morte de Estevão. Ele ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Vamos para cá, vamos terminar, que eu falei que tinha muito texto, tem bastante, né? A apostasia de Cristo Jesus é semelhante a vender a primogenitura. Nós somos os primogênitos arrolados no céu. Todo filho de Cristo, filho de Deus, é primogênito. Mesmo que tenha nascido segundo ou terceiro lugar na vida real, lá no céu você é primogênito. Como profano Esaú. O que Esaú fez com aquilo que tinha de bom, que era a primogenitura? Passou porque desprezava. Se alguém despreza a sua salvação, sua eleição, é semelhante ao profano Esaú. Na medida do privilégio da eleição, aquele que abre mão será cobrado com extremo rigor. Hebreus 10, 25 e 32. Olha que interessante que Hebreus trata muito desse assunto, né, irmão? Hebreus 10, 25 e 31, não lembra? Não deixemos de congregar. Começa com culto. Começa com o ajuntamento da igreja. Ah, tem nada a ver, pastor. Tem irmãozinho que fica afastado meses, anos. Está colocando a vida em risco. Vou provar. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos o quê? Admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Chama o irmão de volta para a congregação. Por quê? No mesmo contexto. Vamos lá. Por que o quê? Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, quero que você leia com a sua boca. Isso aqui é nós todos aqui. Tá bem? Vamos de novo aqui, ó. Porque se vivemos deliberadamente, vontade própria, em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Não tem mais como remir o pecado. Se você decidiu viver
aparecendo naquela história. Verso 29. De quanto, agora tem uma pergunta, irmão, para você raciocinar. E aí comigo. De quanto mais severo castigo, julgai vós, vocês julguem, a igreja julgue, será considerado digno aquele que o quê? Com os pés do Filho de Deus, pisou em Jesus. Qual é o castigo que ele merece? Com os pés do Filho de Deus. Ah, mas isso aqui é um ímpio de fora da igreja. Não, é dentro. É um ex-eleito. Vamos lá? Com os pés do Filho de Deus, o que é? Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. É um crente, é um cristão, ele foi santificado no sangue. Estava na aliança, foi santificado por essa aliança. Mas pisou Jesus. Passou para trás. E ultrajou o Espírito da graça. Julguem vocês, qual o castigo que merece esse indivíduo que era eleito? Cair nas mãos do Deus vivo. Vamos lá, verso 30. Estão aqui na era da graça, ele nem na lei, comparou com a lei. Verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus diz: vou retribuir o seu mal. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O julgamento começa pela casa de Deus. Verso 31. Horrível coisa é cair às mãos de Deus vivo. E tudo isso sendo dito, e o contexto para quem participou da aliança. É uma ignorância os calvinistas dizer, uma vez salvo para sempre, que ela não pode perder a salvação. Todos os textos aprovam isso. Eu não sei como é que eles dibram esses textos tão claros. Eles dibram, eles transformam isso numa outra interpretação. Textos claríssimos como esse. Avança para mim. Agora a igreja primitiva amarrar o conceito. Era o meu pensamento da igreja primitiva? Era. Irmãos, devemos, portanto, cuidar de nossa salvação. Se já tivesse salvo, para que cuidar? Para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire como uma pedra de funda para longe da vida. Lembra comigo, por favor, isso aqui é maravilhoso. Carta de Barnabé. Nada adiantará todo o tempo de nossa vida e de nossa fé, se agora, neste tempo de impiedade e da iminência dos escândalos, não resistirmos como convém filhos de Deus. De nada adiantará o tempo de cristão da igreja. Não vos isoleis, aqui ó, não deixemos de congregar. Não vos isoleis. Eu falei que gosto, pregar aqui. É a ênfase. Dobrando-vos sobre vós mesmos, como se já estivesses. Irmão, desigrejado está no perigo. Pelo amor de Deus. Olha o conceito da igreja primitiva. Eu me fechei em mim mesmo, vou ficar em casa. Você não está justificado, não, criatura. O mandamento não é esse de Jesus, que tem que congregar, está com seus irmãos. Não diz que só tem pilantra, só tem pastor mau e que não há nenhum pastor sério. Será que não tem nenhum homem justo para você se juntar a ele? É uma desculpa. A palavra de Deus profetiza que nos últimos dias Deus levantaria homens segundo o seu coração, pastores segundo o seu coração. Eu não aceito a desculpa de que não tem pastores de Deus aí fora. Eu não aceito a desculpa. A pessoa se isola e acha que já está justificada. Isso é um erro grave. Eu sou de Cristo, mesmo está de sentar aí junto com a igreja. Mas reunimos no corpo, para procurar juntos o vosso bem comum. Tomemos cuidado para não ficarmos tranquilos, como chamar. Isso aqui é chave. Eu sou de Cristo. E ele fica em casa. Está acomodado. Estou blindado. Não fique tranquilo como chamado, adormecendo sobre nossos pecados, de modo que o príncipe do mal
se apodere de nós e nos afaste do reino do Senhor. A gente tem que crer no reino. Tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados muitos chamados, poucos escolhidos. Amarrou o conselho? Isso aqui, ó, ano 135, segundo século. Carta de Guarda-Pé. Já tinha gente naquela época que disse: eu sou de Cristo, não preciso ir para a igreja, não. Eu sou de Cristo, eu sozinho. Eu e Jesus direto. Quando a ordem é congregar, reunir-vos, estejam juntos. Aí você prevalece contra o inimigo. A pessoa que se isola, irmãos, ela corre risco. Lembra a arca de Noé, ele ficou do lado de fora, morreu. A pessoa que se isola, um texto de Provérbios diz: aquele que se isola, solitário, se insurge, se rebela contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio se isolar, não é sábio sair da comunhão, não é sábio. Pastor, aí a desculpa deles é que eles falam: não, eu sou a igreja. Mas É uma estupidez. Que igreja é essa de uma pessoa só? Uma pessoa só, a igreja é um conjunto, né? É corpo. Jesus morreu por um corpo, não por uma unha, não por um dedinho mindinho separado. É um corpo. E nós temos que estar no corpo e nos aturar e nos amar no corpo. Qualquer negligência com o corpo, você rejeita também o Cristo. Fica fora. E fica fora. Porque você é soberbo e diz: eu sozinho me garanto. E a soberba pode causar a perda da salvação. Avança para mim aí, vamos lá. Vai terminar. Está alta um pouco mais de extensa, eu sabia, porque tem muito texto. Mas também é definitivo. Nunca mais, mas daqui a um tempo eu volto a esse assunto. Mas pelo menos por enquanto, é definitivo essa aula. Por fim, chegamos no fim. Os desviados que conhecem a graça divina estão em pior estado que quando eram perdidos sem Deus. Entenda isso: desviado corre muito risco. Não é a mesma coisa que quando está no mundo perdido. Não é a mesma coisa. A palavra de Deus é 2 Pedro 2, 20 e 22. Vamos ler comigo? Fechando já a lição, vamos lá, irmão? Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo. Olha só, querido, estava no mundo perdido, veio a Jesus, saindo das garras do inimigo, e aí volta para a rede do inimigo, se enredar, cai na rede de novo. Estava preso, foi livre, voltou a ficar preso. Se enredar de novo, e são vencidos, fica prisioneiro do inimigo. Como é que diz ali, irmãos? Tornou-se seu último estado de desviado pior que o primeiro, quando não conhecia Cristo. Sem Cristo é ruim, mas depois de conhecer e voltar para o mundo, é muito pior. É muito pior. Você conheceu a vida, você conheceu a esperança, você conheceu as coisas espirituais, você conheceu a Deus, e volta para o mundo inimigo. A situação dele é terrível. Verso 21, vamos lá? E aí diz que não tem como desviar, porque não tem o eleito. Verso 21, vamos lá? Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Quem voltou atrás? A pessoa, livre escolha, livre arbítrio. A pessoa se saiu da graça, ela saiu da graça. Ninguém expulsou ela saiu. Verso 22, vamos lá? Com ele aconteceu que disse certa verdade, ditado popular, verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. É alguém que foi limpo e voltou para a terra, para a sujeira. Voltou com as próprias pernas, pela sua cabeça, pelos seus erros, pelos seus pecados. Foi ninguém que empurrou ela para as trevas, ela foi. Pelas escolhas dela.
Muito pior está dessa criatura, muito pior do que eu não alcançado ainda. Avança para mim. Eu nem coloquei nessa lição o morno. Eu ter posto o morno aqui nessa lição também, né? A lição ficou muito condensada, não tinha mais nem lutar mais no último versículo. Estou prestes a vomitar da minha boca. Pastor, eu e minha irmã, a gente na época da adolescência, né, a gente cantava no caso da igreja, louvava, né? Uma amiga da gente também. Só que assim, ela se desviou dos caminhos do Senhor completamente. Entendeu? Você queria experimentar o mundo. Queria experimentar o mundo. Eu quero experimentar o mundo. Como é que está a saúde? Eu estou nova, estou muito nova, eu quero experimentar o mundo. Ela tinha 14 anos. E ela sofreu um acidente, ela foi atropelada. Faleceu pouco tempo depois, pastor. Sofreu um acidente. Saiu da pessoa e morreu logo em seguida. Foi atravessar a rua, indo trabalhar, começou a trabalhar, foi atravessar a rua, ela e o irmão conseguiu atravessar, ela ficou para trás, aí ficou naquela de vai, não vai? Aí o carro atropelou ela, ela morreu. Onde a gente foi mentira lá? É só Deus para julgar, né? Essa criatura aí. Se nasceu de novo verdadeiramente a primeira vez, se não nasceu, tem uma variante aí. Vamos terminar? Alguém ainda tem dúvida de que um eleito pode sair da graça e perder essa opção? Uma enxurrada de texto desse? Uma avalanche de textos como esse? Apocalipse 3,5 fala da possibilidade de ser escravo da vida. Olha, o texto não afirma isso. O texto é positivo. Mas você pode entender ao contrário. Logo, é possível, né? É uma inferência. Vamos lá? O vencedor, por que diz assim, irmão das cartas? Ao que vencer. Se já está todo mundo salvo. Porque nem todo mundo vai vencer. Porque há a possibilidade de se perder. O que conseguir vencer, ao vencedor, recebe confirmação. Vamos lá? Ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. O contrário é aquele texto de Mateus, que vou negar diante do Pai e dos anjos. Quem persevera, confirmação. Quem abandona, negação. Se é possível, então, apagar o nome do livro da vida do Cordeiro, é possível. Para finalizar o último texto. Avança aí, por favor. Apocalipse 22, 19. Isso aqui eu nunca tinha usado antes. Isso aqui é muito interessante. Aquele que manipula a palavra, que adultera, o apóstata, o herege, se porventura é eleito, também perde. Vamos ler juntos? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Quem é que tem direito à árvore da vida? O eleito, o Filho de Deus. Ele perdeu a participação na árvore da vida. Ele tinha direito antes. Vai tirar, vai perder. Tirar da árvore da vida e o que mais? E da cidade santa. Todo mundo tem direito à cidade santa? Não, só eleito. Só eleito entra pelas portas. Aqui, de maneira alguma, está falando de um não crente. É de um eleito. O Senhor tira ele da árvore da vida, que é a imortalidade, e tira ele da santidade e das coisas que são escritas neste livro. Amém, povo santo? É muito sério, né? Vamos ficar de pé. Você já foi instruído. O resto é com o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Não é mais com o pastor. Até onde eu pude, eu instruí. Agora é escolha individual sempre. Sempre será escolha individual. Vou liberar vocês imediatamente. A aula foi mais longeva hoje, né? Um pouco mais longa. Mas tinha que passar por isso. Vocês perceberam como comunga tudo que nós estamos falando aqui com a igreja primitiva? Não tem contradição alguma de interpretação, de posicionamento. Então, queria dizer em nome de Jesus, fica a advertência, quem está de pé, olha que não cai, vigia. Congregue. Não se
seja empedernido. Você está colocando sua alma em risco. Não entre em litígio, não fique com ódio no coração de ninguém. Você está colocando sua salvação em risco. Perdoe, 70 vezes 7. Milhares de vezes, mas perdoe. Você está colocando sua vida em risco. Amém? Todo mundo entendeu? O que tira um santo para o Senhor? É só desce ao céu, vamos pedir a Deus graça. Que Deus nos abençoe. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma, está escrito. Persevera em fazer o bem, persevera no vínculo, persevera na busca da incorruptibilidade das coisas santas, persevera. É assim que garantimos a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com diligência cada vez maior. Pai Santo, louvado seja o teu nome, pela tua palavra revelada no nosso coração nessa manhã. Que ela possa produzir bom fruto, Senhor, porque nós não queremos jamais nos apartar de ti e da tua parte de graça sobre a nossa vida. Senhor, a nossa vida está nas nossas mãos. Tu não nos forçarás a nada. O teu Espírito não nos brutaliza, não nos trata como pessoa sem mente, mas só mostra para nós o caminho da salvação. E nós estamos aqui firmados nessa proposição. Nós queremos ser salvos. Nós queremos alcançar a glória eterna, o reino. Senhor, isso é o mais importante das nossas vidas. Nada nesse mundo é mais importante. Nada, nem ninguém, nem pessoa alguma, nem parente, nem qualquer outra criatura. Tudo que nos importa é te agradar e entrar no teu reino. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua verdade. Não a religião, mas a tua verdade, que nos garante salvação. Nós estamos firmados com a âncora da nossa alma, bem firmada no céu, entrando na tua presença. Senhor, nos mantém firmes assim até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Nós clamamos a tua misericórdia sobre aqueles que estão desviados nessa hora. Deus, tu sabes quem está vivo e quem não está. Tu sabes aquele que pode ser reavivado, aquele que pode ser restaurado. E nós clamamos por esse, Senhor, para que sejam novamente inseridos no corpo, para a glória do Senhor, para a vitória deles, para a vitória do teu povo. Leva-nos em paz a viver, Senhor, debaixo do santo temor que nos livra da morte. Abençoa os teus servos e voltem logo mais à noite para te adorar em espírito e em verdade. Seja assim sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da tua igreja espalhada na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz. 18h30, culto, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.